Agora vamos falar sobre um procedimento que se popularizou muito nos últimos anos, a cirurgia bariátrica e a relação dela com a vacina contra a Covid. Para tirar todas as nossas dúvidas, eu falo agora com o médico especialista em cirurgia bariátrica, Creilson Almeida. Boa tarde, Creilson. Seja bem-vindo ao TV Revista. Boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite, estou à disposição. Vamos lá. Bem, não é todo paciente bariátrico que, nesse momento, pelo menos na Bahia, pode receber a vacina, né? Tem uma classificação, salvo engano, é o grupo 3, obesidade nível 3. Explica isso melhor para a gente, por favor. Isso. A obesidade é classificada em graus, né? O grau 1 é aquele paciente com IMC, índice de massa corporal acima de 30 e abaixo de 35, o grau 2 entre 35 e 40, e o grau 3 é aqueles acima de 40, o que foi definido pela Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura de Salvador, é que seriam imunizados os pacientes com índice de massa corpórea, chamada IMC, acima de 40. Então, aqueles pacientes portadores de obesidade, cujo índice de massa corpórea está acima, maior ou igual a 40, eles são candidatos à imunização sistêmica. Vale ressaltar que o paciente bariátrico, né, como vocês dizem, ele pode ter um sistema imunológico mais frágil, se eu posso usar esse termo, por conta justamente do histórico de obesidade. Esse grupo, na sua opinião, deveria estar inserido entre as pessoas do grupo prioritário para receber, pelo menos, a primeira dose contra a Covid? Da vacina contra a Covid? Talvez a maioria dos pacientes que têm índice de massa corpórea acima de 35, eles se encaixam também em outros critérios que a Prefeitura já estabeleceu. Por exemplo, pacientes portadores de diabetes, pacientes portadores de hipertensão de difícil controle. Então, muitos desses pacientes, mesmo com IMC abaixo de 40, eles têm outros critérios que já os incluem na faixa de risco para o Covid. Portanto, na minha opinião, aqueles pacientes com IMC acima de 35, eles deveriam ser vacinados pelo maior risco em ele pegando o Covid, ele sendo acometido pela doença, ele tem realmente uma gravidade muito maior, um índice de hospitalização maior e, estando hospitalizado, ele tem também um índice de complicação, tempo de internamento, intubação, infecções, tudo isso porque a obesidade por si só, independente de ter ou não ter outras comorbidades, reduz ao imunológico do paciente, vamos dizer assim, e, consequentemente, ele fica mais suscetível a várias infecções, inclusive o Covid. Então, isso é uma coisa que a gente já sabe de longa data, ele fica suscetível a várias condições, e agora o Covid também, não seria diferente. E não é diferente. É isso. O que ele está dizendo, é importante, inclusive, ressaltar que algumas pessoas, tendo sido submetidas à cirurgia bariátrica ou não, já receberam uma ou as duas doses do imunizante contra a Covid, porque elas também fazem parte de outros grupos, não é isso, doutor? Grupos, por exemplo, das pessoas hipertensas, das pessoas diabéticas ou com outras comorbidades. Bem, eu sei que o senhor acompanha bastante, né, todo esse desenvolvimento, todas as pesquisas relacionadas à Covid, o impacto das vacinas no organismo das pessoas. A gente tem percebido, eu quero saber realmente a sua opinião enquanto profissional de saúde, que as pessoas ganharam peso durante a pandemia. É possível a gente afirmar, pelo menos com base nos seus atendimentos, né, quando conversa com seus colegas, a Sociedade Brasileira aí de Cirurgia Bariátrica, se houve um aumento expressivo de pessoas para o nível de obesidade agora durante a pandemia, doutor? Bom, essa resposta a gente não tem como dar certeza a você. A gente sabe que muitas pessoas, por estarem mais em casa, por não ter acesso à academia, por estarem mais sedentárias, por ter mais acesso à alimentação, né, mais regular, eles acabaram ganhando um pouco de peso. Isso é verdade. Agora, se isso fez com que aumentasse a taxa de obesidade como um todo no país, infelizmente a gente não tem esse dado ainda para dar para vocês, não tem esse estudo. Mas que houve, na grande maioria das pessoas, uma tendência ao aumento de peso pelas questões que eu falei, né, alimentação, sedentarismo, etc., com certeza houve. Agora, se eles chegaram ao peso para se operar ou ser considerado obeso grau 2 ou grau 3, na população em geral, a gente não tem como afirmar isso. Certo, deixa eu aproveitar que a gente está aqui com um especialista em cirurgia bariátrica e perguntar o seguinte: quem é que pode fazer cirurgia bariátrica? Não basta estar gordinho, né? Tem um IMC específico, mínimo indispensável para a pessoa ser submetida, né? Explica isso brevemente para a gente, por favor.
IMC significa Índice de Massa Corporal. É um dos critérios que nós utilizamos e é o mais popular e o mais utilizado para classificar o risco do paciente e poder submetê-lo ou não a um procedimento cirúrgico. Tá? O IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. A gente acha um valor. Todos os pacientes que já foram submetidos a tratamento para a perda de peso, com dieta, atividade física e, eventualmente, medicamentos, que tenham IMC acima de 40 e não obtiveram sucesso no tratamento clínico, eles são candidatos à cirurgia bariátrica, mesmo sem comorbidades. E aqueles pacientes com IMC acima de 35, que também já passaram por vários tratamentos prévios à cirurgia e que têm outras comorbidades, que as principais são diabetes, hipertensão, colesterol elevado, insuficiência vascular, periférica, que são as varizes, esteatose hepática, apneia do sono, que é aqueles pacientes que roncam bastante, esses também são candidatos à cirurgia bariátrica. Mas é importante dizer que a cirurgia bariátrica não é o primeiro tratamento da obesidade. Ele é, pelo contrário, ele é, vamos dizer assim, o último tratamento da obesidade. É a última carta na manga do indivíduo. Então, ele tem que ter passado por tratamento prévio, ele tem que ter se esforçado para tratar previamente a obesidade, para depois propormos a cirurgia bariátrica, porque essa é a última opção para o tratamento. No momento, é o tratamento mais eficaz, é verdade. Mas aquele indivíduo que nunca se submeteu a nenhum tratamento, nunca fez atividade física, sempre foi sedentário, nunca submeteu um tratamento dietético, nunca eventualmente tomou alguma medicação e querer operar de primeira, normalmente essa cirurgia dá certo, porque o indivíduo perde peso, mas depois ele volta a ganhar peso. Então, tem que ter uma mudança no comportamento do indivíduo. Não existe qualquer tratamento para obesidade que não passe também por uma reeducação alimentar, por uma atividade física regular, e tem que estar com a cabecinha no lugar. Pensar como magrinho e não pensar como gordinho. Essas coisas todas em conjunto, eu falo isso para todos os meus pacientes, é que fazem com que o tratamento da obesidade tenha sentido a longo prazo. Maravilha. E tenha sucesso. Muito obrigado pela explicação extremamente elucidativa. A gente conversou com o Creilson Almeida, que é especialista em cirurgia bariátrica. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês, estou à disposição. E é o seguinte, rápida pausa no TVE Revista e na volta tudo sobre a estreia da nova programação infantil da TVE a partir de hoje. A criançada vai ter mais acesso a conteúdos gratuitos com a parceria da TVE com o canal Zumo Kids, com desenhos que retratam o respeito às diferenças, consciência ecológica e muito mais. E ainda, decreto estadual prorroga toque de recolher e proíbe venda de bebidas alcoólicas em toda a Bahia, além de ampliar restrições às regiões da Chapada Diamantina e Extremo Sul. A Bahia Gás continua atuando, tomando todas as medidas de segurança